Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa formação de hoje do programa No Oceano. É uma alegria ter vocês conosco mais uma vez. Quero dar boas-vindas a todos, mas de forma especial àqueles que estão chegando pela primeira vez. Eu queria até, quem estiver chegando pela primeira vez, quiser colocá-lo no chat para a gente saber, né? Quem nunca participou dessa formação de quinta-feira aqui com a gente. O programa No Oceano, que é essa formação que a gente oferece na quinta-feira, ele é um programa formativo semanal que nós criamos com o objetivo de oferecer às comunidades paroquiais e comunidades religiosas e missionárias, né, diferentes tipos de formação e temas voltados à evangelização. Então, aqui a gente traz um pouco é, de conteúdos que nos levem a uma reflexão, a uma mudança de cultura dentro da comunidade relacionada à evangelização, né? E a gente vai sempre buscando trazer temas novos à medida que a gente vai percebendo a necessidade de trabalhar. Então, todas essas formações, elas ficam disponíveis no nosso canal no YouTube. É, então, você pode ter acesso lá. Nós geralmente mandamos pelo grupo de WhatsApp. Então, se você não está no grupo do Oceano, eu recomendo que você entre, porque a gente vai sempre mandando. Você não precisa se inscrever em cada aula. Se você está lá no grupo, você já vai recebendo todos os links, né, semanalmente, e a programação também a gente vai divulgando. Então, essa aula, se eu não me engano, é a aula de número 32 ou 33, né, Ana? Eu acho que já está aí beirando mais de 30 aulas. E essa aula não estava na programação, na verdade. Até semana passada ela não estava. A gente tinha programado uma formação sobre a importância do canto na liturgia e tudo mais. Porém, nos últimos 2 meses, 3 meses, aí a gente tem percebido um grande número de pessoas, tanto sacerdotes quanto leigos, e a gente também tem visto, por conta do nosso trabalho aqui na Dominus, uma dificuldade muito grande é, de engajamento pastoral, né? De engajamento das pessoas na comunidade. A gente vê muitos padres que falam que, por exemplo, depois da pandemia, as pessoas pararam de ir na igreja trabalhar pastoralmente. Então, paroquianos que eram assíduos na vida pastoral não estão mais indo para a igreja para as atividades pastorais, né? E tem sido cada vez mais difícil reuni-los presencialmente e na atividade apostólica, né? Na atividade pastoral. E aí, pensando nisso e em toda essa realidade que a gente tem observado e que tem compartilhado conosco esse desafio, eu resolvi colocar essa formação de hoje, cujo tema é a messe é grande e poucos são os operários, né? Fazendo aí uso da palavra de Deus que traz essa passagem, né? A messe é grande e poucos são os operários. É claro que a gente não vai esgotar todas as possibilidades aqui, mas eu queria trazer um pouco de reflexão sobre isso. E a gente vai conversando e, à medida que for necessário, a gente pode trazer mais informações. Na verdade, eu estou pensando, a gente tem agora o próximo evento nosso online, que a gente vai ter é a Semana da Evangelização, eu não lembro a data agora, mas ele está próximo de acontecer, se eu não me engano, em outubro. E eu estou pensando em trazer esse tema também para dentro da Semana da Evangelização, trazendo convidados ou outras pessoas para falar sobre isso também, além da gente aqui da agência. Vou compartilhar minha tela com vocês para a gente dar início aí à formação, então, de hoje. Então vamos lá, né? A messe é grande e poucos são os operários. E aí eu começo essa formação fazendo uma pergunta para vocês. Como está o engajamento na sua comunidade? Eu não sei se a Ana travou o microfone do pessoal, mas pode liberar. E aí eu queria que vocês
compartilhassem comigo aí como é que está a rotina, né, o engajamento dos agentes pastorais aí na comunidade de vocês. Pode abrir o microfone ou falar no chat também. Digitar ali no chat, eu vou ouvir. Alguém pode compartilhar como está sendo aí o engajamento? As pessoas têm ido, não têm ido? Como é que está isso na sua comunidade? Tá tudo bem? Vocês têm gente participando? Terezinha está dizendo aqui, está bem devagar, difícil reunir as pessoas. Legal. Terezinha, você é de qual pastoral? Você participa aí de qual pastoral? Se você quiser ligar o microfone... da Pascom. Legal. Quem mais? Quem mais percebe aí o desafio de engajar as pessoas na atividade pastoral? A Ângela está dizendo que está bem devagar, tá? Na dela também está devagar aí o engajamento. A Fátima, na minha paróquia, está com poucos participantes. Certo. A Terezinha está dizendo que as pessoas não querem assumir compromisso. A Rosineide disse que aqui está melhorando bastante comparado com anos atrás. Legal. Ó, tem gente que está conseguindo. Não está fácil fazer o povo voltar. Deixa eu ver aqui. A Áurea está dizendo que não está fácil fazer o povo voltar, principalmente nas formações. A Lucimar, na minha comunidade, os membros da pastoral estão sem compromisso, estão servindo do jeito que eles querem, se não está bom problema. Ela é da pastoral do dízimo. Sou da pastoral catequética, catequista sem compromissos para estudos, sem tempo para tudo. Legal. Vamos lá, então. E aí, por que que isso acontece? Né? O que está acontecendo nas nossas comunidades que está levando a essa realidade? Né? O que dificulta um agente pastoral querer servir na comunidade? O que leva a gerar tanta dificuldade para que o agente de pastoral ele participe da atividade pastoral, para que as pessoas se engajem? Como é que a gente enxerga isso, né? Existe alguns discursos na comunidade paroquial que está muito ligado a ideia do seguinte: eu vou em muitas paróquias aí da formação, principalmente a pastoral do dízimo, e eu ouço sempre o mesmo discurso, que é o seguinte: as pessoas elas são egoístas, elas não querem compromisso, elas querem ficar em casa, elas não querem servir a Deus e não sei o quê e tal, e esse é o discurso que nós temos visto aí em muitas paróquias, os agentes falam isso. Mas será o que dificulta as pessoas, de fato, quererem servir na comunidade? Porque essa é uma percepção do que a gente enxerga de forma muito crua, sem, inclusive, uma autoavaliação. Né? Eu acho que quando a gente tem um problema de engajamento pastoral, nós precisamos, como ponto de partida, uma autoavaliação. Essa autoavaliação é minha enquanto coordenador e também da comunidade enquanto comunidade. Então, o que está levando a comunidade a um processo de esvaziamento de pessoas no serviço pastoral e, inclusive, na participação da missa, das atividades sacramentais? Então, eu tenho que fazer uma reflexão e eu tenho que fazer uma autoavaliação sem
como é que se diz? Sem rodeios, sem maquiagem. Na vida pastoral, nós temos uma dificuldade muito grande de avaliação. Não sei se vocês concordam comigo, mas quando se trata de avaliar as coisas na paróquia, nós somos muito superficiais, na maioria dos casos. Por exemplo, vou dar um exemplo de algo que acontece bastante. Vamos avaliar um encontro, um retiro, um evento que a gente fez de final de semana aí para formação, sei lá, para evangelização. E aí, nós, enquanto conselhos, nos reunimos para avaliar. E aí, como é que foi o evento? Nossa, padre, estava muito bom. A decoração estava linda, a comida estava excelente. Nossa, Dona Maria cozinha muito bem. Nossa, a sobremesa, meu Deus, a Terezinha fez uma sobremesa maravilhosa. Estava tudo muito bom, muito bom, muito bom. E nós ficamos nessa superficialidade na avaliação das atividades. Nós não avaliamos, por exemplo, a pregação estava boa, de fato? A pregação cumpriu o seu papel no retiro, no encontro? Olha, eu acho que o formador que a gente chamou, ele não alcançou, ou ele alcançou. Ele, de fato, trouxe o tema, refletiu. Eu acho que o Ministério de Música cantou legal e tudo, mas eu acho que poderia ter ensaiado melhor. Eu acho que nesse momento da adoração estava muito bonito, mas faltou um cuidado com a liturgia, o povo meio perdido. Nós temos medo de fazer uma avaliação concreta das nossas atividades pastorais. Por quê? Porque vai estar em jogo o nosso fracasso, o meu fracasso enquanto coordenador, ou a minha irresponsabilidade ao exercer a minha atividade pastoral. Ora, se eu sou o coordenador da pastoral e algo de errado está acontecendo, quem é o primeiro a ser responsabilizado? Sou eu, enquanto coordenador. Mas eu não tenho, às vezes, maturidade suficiente para ouvir uma avaliação e entender que isso não se trata de algo pessoal, mas de algo real que precisa ser resolvido, onde adultos sentam e resolvem. A avaliação na vida pastoral, existe um estigma sobre ela. Primeiro, porque nós não sabemos avaliar de forma concreta, realista, madura, que não é um jogar na cara do irmão o fracasso dele, que isso é outra coisa. Isso quem faz é Satanás, jogar o pecado, o fracasso na nossa cara, quem faz é Satanás. Mas nós somos chamados a fazer uma autocrítica e uma avaliação em vista do reino de Deus, em vista da evangelização e do crescimento pastoral. Então, se nós queremos que as pessoas sirvam à comunidade e a Deus, a avaliação pessoal e comunitária ela é fundamental. Porque as pessoas não estão servindo por algum motivo. Gente, porque elas são egoístas. Será? Será que elas de fato são egoístas? E aí eu vou contar para vocês uma historinha, que não é uma história, na verdade, aliás, é uma história, mas é verídica. A história das porcas. Quem é aluno do curso do dízimo, já ouviu uma formação minha sobre dízimo e evangelização, vai saber dessa história. Mas se você já sabe, vai ouvir de novo, que essa história é sempre legal de ouvir, e quem não ouviu vai gostar. O que é a história das porcas? Há uns anos atrás, eu acho que uns 3, 4 anos atrás, eu recebi na minha casa a irmã de uma amiga, uma grande amiga minha, que vinha para São Paulo para fazer um curso de comida vegana. Ela faz comida vegana e é vegana, e aí ela veio ficar na minha casa, hospedada e tal, e ela fez um curso bem próximo aqui, inclusive, e aí ela disse assim, Jean, vai ter uma feira de comida vegana na Paulista. Eu não sei direito onde é, mas eu sei que é na Avenida Paulista. É num restaurante, num prédio lá, e aí eu sabia qual era o prédio, porque ela falou o nome, eu disse, eu sei onde é que é. E ela disse, eu queria muito ir. Eu disse, você pega o metrô aqui, o trem e vai. Eu expliquei para ela e tal. Aí ela disse, vamos comigo. Aí eu disse, minha filha,
amo carne, eu acho veganos... Você é legal, mas os veganos, a maioria, são chatos, é quase uma religião, eu não gosto disso, eu adoro bacon, carne, eu sou uma picanha, ó, chega da água na boca, né, eu dizia para ela. E ela dava risada. Ela disse, não, vamos para você conhecer, é legal e tal. Eu disse, tá, eu vou. Aí eu resolvi ir e tal. E aí eu cheguei na feira e é muito engraçado porque as pessoas são muito diferentes, né? O vegano, o vegetariano, eles são diferentes, né? É nítido assim. Mas enfim, eu cheguei lá e eu brinquei, até brincava com ela, disse, nossa, se eu gritar bacon, picanha aqui, eles vão me bater? Aí ela disse, rapaz, olha, toma cuidado. Aí eu disse, tá, vamos lá, eu comecei a visitar a feira e tal. E aí me chamou a atenção uma coisa, que aí ela disse assim, na verdade ela disse assim, Jean, eu quero que você experimente o cachorro-quente vegano e a coxinha vegana, que é feita com jaca, a carne de jaca. E aí eu, cara, coxinha de jaca, eu nunca comi jaca, quem dera a coxinha de jaca, né? E aí ela, vamos lá e tal, tem ali a barraquinha. Eu cheguei lá, tinha a coxinha e tal, pegamos a coxinha, o cachorro-quente, que eu gosto muito de cachorro-quente, aí experimentar o cachorro-quente vegano, de fato é muito bom, é gostoso, e a coxinha de jaca parece coxinha com frango, e é igualzinha, no, assim, uma delícia. E aí, beleza, só que o que me chamou a atenção na barraca da coxinha de jaca e do cachorro-quente vegano? Era que tinha uma faixa escrito assim, somos um grupo de mulheres que resgatou 15 porcas de um frigorífico e elas hoje vivem livres, soltas em um pasto, aonde a liberdade, não sei o quê, bababá e tal, e tinha foto das 15 porcas no pasto, imensas, prontas para virar bacon, mas aquelas mulheres cuidavam daquelas porcas, e elas estavam ali um final de semana inteiro trabalhando, e provavelmente trabalharam a semana inteira fazendo as coxinhas e preparando tudo para o cachorro-quente vegano, elas estavam ali vendendo coisas voluntariamente para cuidar de 15 porcas. Essas mulheres são egoístas? Elas não querem fazer o bem? Eu pensei comigo, cara, essas mulheres, elas acreditam naquilo, elas acreditam que elas estão protegendo os animais e elas estão dedicando a vida delas a 15 porcas. E aí eu me perguntei se as porcas podem ser mais atraentes do que a vida pastoral na igreja. Será que as porcas são mais interessantes de cuidar, de zelar, do que participar da atividade paroquial, aonde as pessoas nos olham e dizem, cara, na igreja tem um monte de gente ruim, má, que faz coisas más, que não acolhe, que é carrancuda. Eu não vou lá. Vocês já ouviram esse discurso? Se as pessoas falam isso, é porque elas já experimentaram essa realidade. Então, quando eu vi aquelas mulheres cuidando de 15 porcas, eu me perguntei se as porcas são mais atraentes do que a nossa vida pastoral, do que como o nosso testemunho na vida pastoral. Porque aquelas mulheres estavam se dedicando às porcas. E eu disse, o que faz? Jesus com certeza é mais atraente do que porco. Porém, os seus seguidores nem sempre são. E aí, até Gandhi, né? Gandhi fala isso, tem uma frase que ele diz o seguinte, não é que eu não acredito no Cristo, eu não acredito nos cristãos do Cristo. Não é que eu não acredito no Cristo. Então, quando a gente para pensar sobre o engajamento pastoral, nós precisamos refletir sobre o nosso testemunho. Nós precisamos refletir se na nossa vida pastoral nós estamos sendo testemunhos. Nós precisamos refletir se, como nós acolhemos as pessoas, nós proporcionamos para elas uma experiência de amor positiva, de acolhida, e não de rejeição.
o mundo lá fora já rejeita ela. Às vezes, a família rejeita essa pessoa. Os amigos rejeitam. Então, nós temos que tomar muito cuidado, se nós queremos que as pessoas sirvam a Deus, o princípio para o serviço é a acolhida. E não é a acolhida, ai, Jesus te ama. Não é essa acolhida, aperta a mão do irmão, vira as costas e vai embora. É uma acolhida que insere a pessoa na vida pastoral, que coloca a pessoa num caminho de vida familiar e comunitária. As nossas comunidades, elas viraram lugares para trabalhar. Quem aqui sai de casa e diz assim, ai, vamos lá na paróquia, bater papo, conversar? Quem aqui faz isso? Ah, vou lá. Vou lá ver a Ângela. A Ângela está lá hoje, ela dá catequese, depois da catequese vou lá bater papo com a Ângela, a gente vai comer alguma coisa. Nós não vemos, às vezes, o ambiente comunitário, a paróquia, a nossa comunidade, como um espaço de fraternidade e de vivência comunitária. É um lugar onde eu vou trabalhar. Mesmo quando eu vou para a missa, muitas vezes, eu vou para a missa, eu sou ministro, eu vou servir, eu vou não sei o quê, eu vou fazer não sei o quê, eu vou trabalhar no não sei o quê. Eu nunca, na maioria das vezes, eu não vou lá simplesmente para ser eu, para ser um irmão, para ser um filho, para ser o pai, a mãe, para cuidar do outro, mas de uma forma não de atividade, mas de afeto. Então, nós precisamos entender que a vida pastoral ela vai ser atraente quando as pessoas olharem, olha como eles se amam e como isso faz sentido estar lá. A falta de clareza quanto ao propósito da comunidade. Nós perdemos muitas vezes o foco de que nós nascemos para evangelizar. A comunidade ela existe para anunciar o Cristo. Jesus é extremamente atraente. Ele é muito atraente. Só que nós não... O que torna difícil o engajamento das pessoas? Nós não apresentamos o Cristo, nós apresentamos o trabalho do Cristo. A gente apresenta as ferramentas e o campo para colheita. Nós não apresentamos o dono da fazenda, o dono da colheita. Nós chegamos e dizemos, fulano, vem aqui dar catequese, fulano, vem ser não sei o quê, vem fazer não sei o quê. Eu não apresento para as pessoas o Cristo que é refúgio, que é pai, que é irmão, que cuida, que zela, que me ama, que protege, que é consolo. Engajar alguém na igreja, por exemplo, o que me faz estar na igreja? É as pessoas? Não, não é. Com certeza não é. Com certeza não é os padres, não é o bispo, não é. O que me faz estar na igreja é Deus. É o Cristo. Se alguém não está mais, essa relação, ou ela está fragilizada, ou ela já era fragilizada. Ela já não era uma relação próxima. Jean, mas a pessoa era 20 anos da pastoral e não tinha uma relação próxima? Tem muitas pessoas assim, que trabalham para Deus, mas não são amigas de Deus, elas são empregadas de Deus e da igreja. Tanto que elas falam, eu sou voluntária. Um agente de pastoral que diz para o seu pároco e para os seus irmãos de paróquia, eu sou um voluntário, ele precisa rever a relação dele com Deus.
ele não é um voluntário. Ele não é um servente. Ele é um filho da igreja. Ele é um irmão entre os irmãos. Ele é um missionário. Ele foi chamado por Deus e pela igreja. Existe um mandado de Jesus a você, a cada um de nós. Então, se eu estou ali como um mero empregado voluntário de Deus, essa relação é uma relação fragilizada. Ela é uma relação completamente fragilizada. Por isso que muita gente está cansada, não aguenta mais, quer ir embora, não quer mais trabalhar, porque ninguém aguenta levar desaforo a vida inteira. Agora, existe muito sentido, às vezes, quando a gente leva um desaforo e diz, não, Jesus é por você. Ah, eu estou aqui porque eu te amo, é você que eu sigo. Bora aqui, vamos lá. Então, se eu não tenho clareza quanto ao propósito da comunidade, quanto à missão da igreja, a minha missão, e se essa comunidade, ela é uma comunidade que vive em torno de fazer campanha, de construir, de realizar evento para arrecadar fundos, e ela perde o centro do anúncio do evangelho, ora, como é que ela quer que as pessoas se engajem? As pessoas não vão permanecer por isso. Não é a messe que atrai, é o Senhor da messe que atrai. Não é a messe que me faz realizado, é o Senhor da messe, é a minha relação com o Senhor da messe. É quando eu paro no meio do campo e sento no meio do campo e eu vou descansar da colheita, e o Senhor da messe olha para mim e diz, eu estou aqui, a gente não tá você não está sozinho, eu estou aqui, vamos sentar aqui e descansar. O que Jesus fazia com os discípulos no meio da confusão do anúncio, quando ele estava na sua vida pública? O que Jesus muitas vezes fazia? Vamos nos retirar e ir para o outro lado do rio, para ficarmos entre nós, para descansar. E aí Jesus falava com eles. Então, se nós queremos pessoas engajadas na igreja, na vida evangelizadora, o remédio para resolver isso é dar Deus, é o anúncio da palavra, é o consolo de Deus. Isso vai fazer sentido. Então, quanto mais o propósito da igreja, que é evangelizar, que é anunciar o evangelho, for latente na nossa comunidade, mais engajamento eu vou ter. Ora, qualquer pessoa que conhece a Deus, um princípio básico de uma boa experiência com Deus, ouçam bem isso. E vocês, com certeza, quando eu falar isso, vocês vão reconhecer isso em pessoas. Um verdadeiro anúncio do Evangelho e um verdadeiro anúncio que leva a uma experiência com Deus, a primeira característica de uma pessoa que é profundamente tocada pelo amor de Deus é que ela tem um desejo profundo de servir a esse Deus. Alguém que recebe o anúncio, rapidamente quer anunciar. Eu vi o Senhor, a experiência de Madalena. Ele ressuscitou, ele está vivo, eu vi ele. Vamos, corram lá, o sepulcro está vazio. Então, se nós tivermos clareza de que a igreja é chamada a anunciar, nós vamos sim retomar o engajamento pastoral com fervor e vigor. Nós vamos ter verdadeiros missionários e não voluntários. Porque voluntário vai embora, voluntário se cansa. Chega uma hora que ele, acabou, não quero mais não, vou ficar na minha casa, melhor. Chega de aturar desaforo. Deu, acabou. Eu vou para casa. Então, o propósito ele é fundamental. Outra coisa
Opa! Outra coisa importante de a gente entender é que evangelizar sempre irá atrair mais. Por mais que você queira fazer várias coisas para atrair as pessoas, quando nós evangelizamos, e a experiência de evangelizar, pega alguém, eu já vivi essa experiência várias vezes, tipo assim, eu estava destruído por dentro. Eu estava, assim, querendo chutar o pau da barraca e, tipo, eu estava, assim, brigando com Deus. Tipo, cara, tá uma bosta, não, mas tá uma bosta a minha vida, eu não aguento mais aturar desaforo de ninguém. Tá, tá muito complicado estar na igreja. E todas as vezes que eu fui evangelizar e que eu estava fragilizado, foram as minhas melhores experiências com Deus. Eu ia para evangelizar, mas eu era evangelizado. Eu já contei essa história em alguma formação, não sei se tem gente que ouviu ela. Teve um momento na minha vida, eu era de uma comunidade, trilhava um caminho de consagração, e teve uma vez que eu estava muito mal, assim, espiritualmente, cara, eu estava muito mal mesmo, muito. E aí eu cheguei no centro de evangelização, e aí um irmão muito querido que eu tenho hoje, até hoje a gente tem conversa, o Arthur chegou para mim e disse assim, Jean, precisa rezar por um menino junto com a fulana. E aí eu disse, cara, eu não vou rezar por esse guri. Vai outra pessoa. Eu tô péssimo, não vou. Cara, a última coisa que eu vou fazer de bem para alguém é rezar por ela. Cara, eu mal tô acreditando em Deus já. Eu disse para ele. E aí ele, cara, vai lá, por favor, e tal, rezar por ele, não sei o quê. Eu disse, não, Arthur, eu não vou, cara. Eu não vou. E aí, só que na comunidade tem uma regra. Quando você vai rezar por alguém, sempre vai em duas pessoas, nunca vai em uma só. E principalmente quando é uma mulher que vai rezar por um homem. Geralmente bota um homem e uma mulher para rezar. E aí ele disse, cara, é que a Camila não pode entrar sozinha na sala para rezar pelo rapaz. O rapaz ela abordou o rapaz na catedral, o rapaz mora na rua. Era um menino que estava morando na rua, literalmente. E aí eu disse, aí ele olhou para mim e disse assim, cara, faz o seguinte, vai lá, fica do lado da Camila, finge que você está rezando, mas só para poder garantir a segurança dela. E assim eu fiz, eu fui para lá com a Camila. E aí, claro, eu botei a mão no ombro dele e só que como eu estava ali, por mais mal que eu estava, disse, cara, tá, eu vou rezar por esse guri. Né? E aí eu comecei a rezar por ele junto com a Camila. E eu sabia que a Camila tinha encontrado ele na catedral e aí foi convidar ele para o retiro, para o acampamento. E ele contou para ela que eu tinha como ir, porque não tinha dinheiro e tal, porque ele estava morando na rua, ele tinha perdido o emprego, e aí fazia 30 dias naquele dia, fazia 30 dias que ele estava literalmente morando na rua. Ele tinha sido despejado, era um jovem de uns 22, 23 anos, ele tinha sido despejado do apartamento que ele tinha alugado, e ele estava morando na rua, porque ele perdeu o emprego, o restaurante dele faliu, e a história que ele contava, você ficava assim, será que é verdade? Mas era verdade. Ele trabalhava num restaurante que faliu, os caras não pagaram a rescisão dele e chegou um momento que ele não conseguia mais pagar o lugar para morar. Comida ele comia no restaurante que ainda estava funcionando, então o cara ia pagando ele com comida. E aí, só que chegou um momento que o restaurante fechou e ele não tinha pago o aluguel e ele foi despejado. E aí eu fui rezar por ele, eu e a Camila. E na oração, eu nunca vou esquecer disso, Deus, eu botei a mão no ombro dele, comecei a rezar, Deus me dizia assim, ele não é da rua, leve ele para sua casa. Leve ele para sua casa. Eu dividi o apartamento com um amigo, com um irmão da comunidade, o Alisson, e aí aquela voz dentro de mim dizendo, leve ele para sua casa, esse meu filho não é da rua, ele vai se perder, ele vai se perder. E aquilo ficou assim,
gritando dentro de mim, no meu coração, e aí eu rezando com a Camila, eu disse, Camila, só espera um pouquinho aqui, eu já volto. Fui no ouvido dela e falei. E aí eu desci, porque eu dizia assim, Jesus, o Alisson não vai aceitar. Imagina levar um guri que a gente conheceu hoje para dentro da nossa casa. E aí eu fui no Alisson e disse assim, Alisson, lembra que um dia a gente fez uma loucura? Porque uma vez a gente foi numa boca de fumo retirar o irmão de uma amiga nossa. Ele estava sendo ameaçado de morte. Ela morava no Nordeste, olha a loucura, ela morava no Nordeste e o irmão foi parar em Camboriú, numa boca de fumo, ligou para ela desesperado, ele estava escondido numa construção, uma confusão dos infernos. E aí essa irmã ligou para a gente desesperada, porque sabia que eu tinha carro e tal, e ela tinha ido uma vez na nossa casa, e aí ela pediu para a gente ir atrás do irmão dela. E eu e o Alice pegamos o carro e fomos atrás deles e fomos numa boca de fumo, literalmente, tiramos ele de lá. E aí eu cheguei pro Alice, lembra que uma vez a gente fez uma loucura e fomos lá na boca de fumo e tal, então? Aí ele olhou assim, o que foi agora, gente? Aí eu disse, vamos fazer uma loucura juntos? Aí ele, o que foi? Então, cara, eu fui rezar por aquele menino que tu já tá sabendo que tá aí no Shalom, que a Camila trouxe. Cara, e Deus me disse para ele, para não deixar ele dormir na rua. E eu disse que você não ia aceitar, mas que eu ia vir aqui te pedir. Cara, vamos fazer essa loucura? E aí ele, mano, mas a gente vai levar um cara para dentro da nossa casa que a gente não conhece. Aí eu disse, cara, é o seguinte, vamos parar para pensar aqui. A gente tem alguma coisa que ele possa roubar? Não, a gente é pobre, ferrado, não tem nada em casa. A TV que a gente tem, se ele for sair com ela, ele vai ter o maior trabalho, porque era um trombolho enorme, gigantesco, ele não ia conseguir carregar. E outra coisa, se ele matar a gente, olha o que eu disse pro Alex, se ele matar a gente vira mártire, porque a gente levou um jovem para acolher dentro de casa, ele matou a gente, cara, a gente vai pro céu correndo. Aí, aí eu disse para ele, cara, só tu para falar um negócio desse. Mas enfim, aí beleza. O Alex, tá bom, então vamos essa noite. Ele vai dormir essa noite lá em casa. E amanhã a gente tenta encontrar um albergue, um lugar para ele ficar. Beleza. Aí eu fui, cheguei lá e disse, cara, aí acabamos de rezar por ele, eu disse, João, você não vai para a rua, você vai para minha casa. Você vai dormir lá em casa, vai tomar um banho, a gente tem um quarto de visita, você vai dormir, vai jantar, e amanhã a gente resolve o que a gente vai fazer. Aí eu levei esse menino para casa, aí eu gosto muito de sushi, eu lembro nesse dia, eu tinha me programado para ir pegar um combinado de sushi para eu comer e tal. E aí eu disse, cara, eu vou passar numa temaqueria, vou pegar sushi para eu comer. Você gosta de sushi? Aí ele todo sem jeito, disse, não, eu gosto e tal. E aí, então pronto, a gente vai passar lá, vou comprar, a gente vai para casa, você toma um banho, eu vou te dar uma roupa, porque ele estava de bermuda e camiseta no frio de Florianópolis, inverno. Aí eu vou te dar uma roupa, eu tenho umas roupas lá em casa que eu acho que servem em você. E aí, beleza. Levei ele e eu tava. Lembra que eu falei que eu tava péssimo? Lembra que eu não queria rezar por ele? Em meio a todo esse turbilhão de que eu não estava bem, eu estava resolvendo tudo isso. E eu já tinha esquecido que eu estava mal. Naquele momento que eu estava já resolvendo ali onde ele ia ficar e coisa, já tinha esquecido. Já não estava mais como eu estava antes. E aí eu fui e tal, fomos para casa e tudo. Ele tomou banho, aí ele sentou na mesa, eu botei o combinado, assim, eu nunca vou esquecer. Ele sentou na ponta da mesa, eu sentei aqui, e eu botei o combinado, os pratos, aí ele olhou para mim e disse, e aí ele disse, cara, eu não acredito. Eu disse, o que foi? Ele aí começou a chorar, chorar, chorar. Aí ele disse, cara, Deus, eu fui na igreja implorar a Deus que eu não aguentava mais ficar na rua. E eu tô numa casa, eu tomei banho, eu tô de roupa limpa, e eu estou comendo a comida que eu mais amo. Eu não te falei naquela hora porque eu não queria, tipo, te obrigar a comprar nada, mas, cara, isso aqui é o que eu mais amo, eu sempre comi isso, eu sei fazer sushi. Ele falava inglês fluente, ele era formado em turismo, depois eu fui conhecendo a história dele e tal.
E aí ele começou a chorar e tal. Eu disse, cara, na verdade, não sou eu que estou fazendo. Eu estou me cagando de medo, bem assim para ele. Porque eu trouxe um desconhecido para dentro da minha casa, você pode me matar. Eu desse jeito para ele. Você pode me matar. Mas eu fiz isso porque eu ouvi Deus dizer o seguinte, que você era filho dele e que um filho dele não deveria estar na rua. Aí esse menino chorou, chorou, me abraçou e tal. E aí ele foi dormir, eu fui dormir. E aí, por que eu estou contando tudo isso? Quando eu deitei na minha cama e eu fui rezar para dormir, Deus, na minha oração pessoal, só me disse o seguinte: eu estou dormindo no quarto ao lado. E quando eu fui rezar e agradecer pelo meu dia e tal, Deus olhou para, assim, eu lembro na oração, Deus disse, meu filho, eu estou dormindo no quarto ao lado. Eu nunca vou esquecer essa frase. Porque quando eu fui rezar e Deus me disse assim, meu filho, eu estou dormindo no quarto ao lado, eu entendi que Deus estava me visitando presencialmente na minha casa por meio do pobre, por meio do mendigo, daquele irmão que estava na rua. E aí, naquele momento, caiu a minha ficha, assim, disse, cara, Deus está dormindo no quarto ao lado. Aí eu chorei, 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 porque eu estava muito mal. E eu fui profundamente consolado por Deus naquela noite. Por que que eu digo isso a vocês? Não é para dizer, o Jean levou o irmão para a casa dele. De fato, o Johan ficou na minha casa durante 8 meses. Uma noite virou 8 meses, ele saiu empregado, com um lugar para morar, com tudo certinho. Eu ajudei ele, a gente comprava comida, fazia as marmitas, ele ia atrás de emprego e tal, e tudo que ele falou era verdade. E aí a gente ajudou ele, foi todo um processo. E eu fui, inclusive, criticado pelos irmãos de comunidade, porque diziam que ele estava me explorando, porque ele demorou para conseguir emprego. Só que ele era um colombiano, morando no Brasil. Tipo, quem é que ia acreditar nele? Ninguém ia acreditar nele. Então, e aí eu disse, tanto que na época alguns irmãos vinham criticar e tal, dizer, né, nossa, eu acho que ele está te explorando, não sei o quê. Eu disse, engraçado, tem irmãos da comunidade que estão 1 ano sem arrumar emprego e ninguém diz que eles são malandros. Aí, porque o rapaz é colombiano, é um desconhecido e não está conseguindo emprego, vocês estão dizendo que está me explorando. Eu sei que ele está indo atrás de emprego, ele vai todos os dias. Eu acompanho isso. Então, e aí ele ficou lá em casa e tal, e aí ele saiu, foi trabalhar, e inclusive ele foi trabalhar num resort porque ele falava inglês. Ele foi trabalhar num resort que inclusive atendeu Beyoncé e tudo mais, lá em Santa Catarina. Por que que eu estou dizendo isso a vocês? Quando nós estamos fragilizados e quando a nossa comunidade está muito caótica, a evangelização, ela tem um caráter, ela tem uma missão e ela gera em nós um profundo vigor e ela é consolo de Deus também. Então, quando nós evangelizamos, quando nós vamos ao encontro do outro, nós somos curados, nós somos santificados, nós somos motivados. O que motiva alguém a permanecer na igreja não é construir uma parede, não é fazer uma festa, uma quermesse, é salvar uma vida, é dar a uma pessoa uma nova vida, uma vida em Deus. Então, se nós queremos que as pessoas se engajem, a evangelização ela é remédio. A evangelização ela nos salva de nós mesmos. Ela salva a comunidade. Uma comunidade que não está constantemente indo ao encontro das pessoas é uma comunidade doente, caótica. O Papa Francisco vai falar isso no Evangelho Gáudio. Uma comunidade que não evangeliza, ela está adoecendo. E ela não percebe isso. Então, se as pessoas estão indo embora ou elas não estão chegando, é porque essa evangelização está fragilizada. E a gente precisa trabalhar profundamente essa evangelização, este partir em missão,
para que nós tenhamos pessoas participando da igreja, para que elas se engajem de verdade. O testemunho, ele é uma fonte de renovação pastoral. Então, aquilo que eu estava falando, né, de como nós acolhemos e como nós nos relacionamos dentro da comunidade. Se nós somos uma comunidade onde há muita inveja, fofoca, briga, confusão, discórdia, como que a gente quer que alguém venha? Eles vão cuidar de porcos, é melhor. A porca não vai brigar com eles. A porca vai cuidar dele, só vai amar eles. A porca é capaz de, só vai faltar falar com as pessoas que cuidaram delas. O testemunho na vida evangelizadora ele é fundamental. Se nós não acolhermos, nós ainda vivemos numa cultura interessante, porque Jesus fala de misericórdia, de acolhida. Jesus nunca esteve Jesus nunca esteve no meio dos doutores da lei para a convivência dele com eles. Pode ver, Jesus sempre esteve com os doutores da lei para ensinar eles a humildade e exortá-los e tal. Mas Jesus conviveu com a escória da época, com aqueles que ninguém queria, o leproso, a prostituta, o cobrador de impostos, a galerinha que ninguém queria. Hoje, com certeza, Jesus não estaria lá sentadinho no banco da igreja. Ele estaria fora da igreja, nas periferias, como diz o Papa Francisco, nas periferias da humanidade. Então, nós temos que ser um testemunho para atrair e fazer as pessoas permanecerem na igreja. Caso contrário, elas não vão ficar. Elas vão embora. Elas não vão. Ninguém quer ficar num lugar onde é maltratado. Ninguém quer ficar num lugar onde não é bem recebido. Ah, mas eu tenho que fazer isso por Deus. Ok, mas eu não preciso ser sadomasoquista. Gostar de sofrer, de apanhar. Quando eu digo apanhar, não literalmente, apesar de que às vezes até isso gera porrada nas comunidades, mas apanhar emocionalmente. Tem pessoas que sofrem emocionalmente dentro da igreja. Outra coisa que a gente precisa entender é que a organização pastoral é fundamental para manter as pessoas comprometidas com a obra de Deus. Uma paróquia desorganizada, uma pastoral desorganizada, onde as coisas não funcionam, onde a reunião não dá nada, onde nada se resolve, ninguém fica. Chega uma hora que, eu não vou mais para essa reunião. Nunca se resolveu nada, não vai ser agora que vai resolver. Eu não vou para a formação. Não vou. Não vou, porque toda vez que eu vou é a mesma coisa. Não dá, não dá. Chego lá, sento naquela cadeira, falo um monte de coisa, a gente vai embora e não muda nada. Então, a organização pastoral, o compromisso com a qualidade de como nós trabalhamos a evangelização, isso faz muita diferença. Por que você vê, às vezes, uma paróquia vizinha, cheia de gente trabalhando, envolvida, participando, tal, e na outra, do lado, não tem ninguém? Aí você olha essas duas. Essa aqui é extremamente organizada, os agentes têm uma estrutura para trabalhar, o padre está sempre pastoreando, cuidando. Aí olha essa aqui, a estrutura é capenga, as pastorais desorganizadas, o padre não está nem aí. Esperam o quê? Que o milagre vai acontecer? Não vai acontecer. Então, a gente tem que ter organização pastoral. Quando a gente trabalha de uma forma organizada, eu sempre gosto de ter uma frase de São Bento. São Bento dizia aos monges o seguinte: uma cela suja, o Satanás habita. Né? A cela é o quarto do monge. Né? Então, ele dizia sobre a limpeza, a organização da cela. Uma pastoral bagunçada, desorganizada, será que Deus habita ali? Será que Deus consegue trabalhar ali? Agir ali? Num lugar onde as coisas são feitas em cima da hora, nada é organizado. É um tal tipo, nossa, não fizemos, tem que fazer correndo, porque ninguém se dedicou àquilo. Como é que Deus vai agir?
Deus age quando nós somos fiéis à nossa parte. E isso é muito bonito, porque Deus precisa de nós? Não, ele não precisa, mas ele deseja necessitar, ele quer que nós participemos. Ele é um pai amoroso que deseja dar a nós o mérito do trabalho. Olha que bonito, que lindo, que fantástico. Eles fizeram, eles conseguiram. Deus celebra com vocês. Então, uma pastoral organizada, ela vai atrair, uma comunidade organizada vai atrair mais pessoas. Pode ser que tenha um monte de gente pastoral que está com esse discurso, eu não vou mais, chega, não quero isso não, porque era sempre a mesma coisa. As coisas não mudavam, então eu não vou mais. Promover a renovação da experiência com Deus, né? Algo importante. Pegue quem é as lideranças, os agentes pastorais da comunidade e renove, trabalhe com eles a renovação da experiência com Deus. Ao longo dos anos, a gente vai vivendo a nossa vida e vai arrefecendo, a gente vai ficando esquecendo da experiência com Deus, ou tem gente que não teve essa experiência e está lá trabalhando. Então, promova momentos de espiritualidade, retiros, células de oração, grupos bíblicos que levem as pessoas a rezar, o agente de pastoral a rezar com a palavra. Promova essa renovação da experiência com Deus. É ela que vai juntar a comunidade, é a graça de Deus, é a amizade com Deus. É ela que vai gerar esse encontro profundo com Deus. Essa experiência é aquela experiência de Madalena. Eu vi o Senhor, ele ressuscitou. E eu vou anunciar que ele ressuscitou. Então, quanto mais a comunidade está mal, pegue quem está ainda na comunidade, junte esse povo e reze. Leve eles à oração. Leve eles a uma experiência de renovação com Deus. Só o Senhor pode dar a nós a força necessária para continuar. Só Ele e mais ninguém. Não pense que com os seus esforços você vai conseguir. Não, é Deus quem faz. A missão renova a esperança. A comunidade está fragilizada, está brigando, está não sei o quê. Coloque no centro da atividade pastoral a missão. Quer ver uma comunidade se renovar? É colocar as pessoas em missão. E quando eu digo missão, é visitar, é evangelizar, é ir ao encontro das pessoas. Quer ver uma comunidade se erguer? É fazer missão. Isso faz um bem enorme para quem é o missionário. A gente acha que as pessoas beneficiadas pela missão é quem recebe o anúncio, mas, na verdade, renova em nós o amor a Deus, o amor à igreja, o amor à graça de Deus, a experiência de sair, de pregar a palavra, de anunciar. Tem dias que eu estou cansado, eu não quero estar aqui na quinta-feira, quase toda quinta-feira. Mas é essa missão de estar aqui, de falar, de testemunhar, de partilhar, de ver Deus fazer, que renova em minha experiência. Na próxima quinta que a gente está aqui. Ou a gente está em outro estado, outra cidade, pregando, dando retiro, formação. Então, nós precisamos ter a missão no centro da atividade pastoral comunitária. Ela renova em nós a esperança. Ela renova em nós a capacidade de acreditar que é possível mudar a realidade da nossa comunidade. Que é possível trazer mais pessoas para a igreja. E é isso, e aí agora eu abro para partilha. Eu vou ver aqui quem está falando. Se tiver alguma pergunta.
Se alguém quiser abrir, gente, o microfone, fazer uma partilha, pode abrir, viu? A Áurea está dizendo algo bem legal aqui, ó. Sair em missão é a maior e melhor experiência. Temos em mente que vamos evangelizar e voltamos mais evangelizados. É verdade. Nossa, eu já vivi experiências de... Na época que eu era missionário, a gente tinha uma... que era... Como é que é o nome, Ana? Noite de evangelização? Não, tinha um nome, não tinha? Tem, né, na verdade. Quando a gente, uma vez por mês, eu acho, tinha que fazer evangelização na rua. Resumindo, era isso. A gente tinha que... Tem um nome lá que eu agora não lembro que já faz tanto tempo, mas tinha. E aí a gente tinha que fazer evangelização nos ambientes públicos, né? E eu, cara, eu lembro assim, que sair e era um esforço, tipo, eu pensava, ai meu Deus, eu não quero, não quero. Eu não gosto, eu não vou. Eu pensava, né? Aí a pessoa que estava comigo, não, vamos lá, vai dar certo. Até eu evangelizar a primeira pessoa era difícil, cara, mas depois que a gente falava, que começava, a gente vivia cada experiência legal, assim, de sentar com a pessoa e ficar conversando e tal, só que, na verdade, era engraçado porque a gente falava da nossa experiência com Deus, mas a gente ia experimentando tanto de Deus na pessoa, assim, que era muito legal, muito legal. Então, isso renova em nós o desejo de evangelizar, de estar com Deus, de acreditar, da fé. A gente vai falando para a pessoa de Deus e a gente vai pensando, meu Deus, eu acredito nisso. Eu acredito nessa experiência. Eu vi ele. Né? Isso é muito forte. A Áurea está dizendo, participei de 3 missões salesianas em outros municípios e após você sente a presença de Deus em cada irmão que nos recebe. Verdade. A Ângela está dizendo que Jesus Missionários diz que precisa de uma formação para poder sair para evangelizar. É interessante isso que a Ângela está falando sobre formação na evangelização. Né? De fato, quando a gente faz um trabalho na paróquia oficialmente, é legal dar algumas formações para falar sobre aspectos que vão ser trabalhados na evangelização. Né? Por exemplo, numa evangelização, você nunca discute com ela sobre fé, política, sobre crenças, você não faz isso. Tipo, por exemplo, se você vai evangelizar alguém e a pessoa é evangélica, você não vai discutir com ela sobre Nossa Senhora. Isso não se faz. Mas você vai falar de Deus. Você fala daquilo que é comum às duas pessoas. Mas eu aprendi uma coisa uma vez muito interessante. Uma amiga minha foi evangelizar e aí ela era bem riponga, assim, ela era daquelas hippie e tal, e ela tinha se convertido e ela estava começando a evangelizar e tal, e ela disse assim, ai Jean, hoje eu vi uma experiência tão interessante, eu achava que para eu evangelizar eu tinha que fazer um curso, saber doutrina, catequese e tal. Só que eu estava no ônibus e eu sentei do lado de uma senhora e a gente começou a conversar e quando eu vi, eu tinha evangelizado aquela mulher. E eu evangelizei falando da minha experiência com Deus. Como foi para mim sentir e amar a Deus. Eu em nenhum momento falei sobre doutrina, sobre nada disso, mas eu falei de mim, da minha experiência com o Senhor, de como eu me sentia filha de Deus, de como... E ali eu descobri que eu não preciso ser formado para evangelizar, eu preciso ter tido uma experiência com Deus. Então, eu acho que esse é um ponto importante. Mas é importante também as formações paroquiais sobre o tema. Eu acho que isso traz muita força paroquial para o processo evangelizador. Tem um comentário da Camila que eu gostaria de fazer uma ressalva. Camila colocou aqui o seguinte: evangelização começa em casa, em família. Concordo em partes. Por quê? Se nós considerarmos, por exemplo, que uma família que tem um casal que tem 2 filhos, certo? Precisaria evangelizar os seus filhos. Mas e se esse casal não foi evangelizado?
se esse pai e essa mãe não recebeu o anúncio do evangelho? Como é que você quer que ele evangelize os filhos se ele não foi evangelizado? Então, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente responsabiliza a família, e eu já tive brigas feias com religiosos que trabalham na catequese por causa disso. Porque vem com aquela ideia de que na catequese os pais deveriam evangelizar os filhos. Só que esses pais, muitos deles, não receberam a evangelização. Então, como é que eu quero que um pai e uma mãe evangelize os seus filhos se ele não recebeu isso? Já é um milagre esses filhos estarem na catequese. Já é um milagre que eles colocaram os filhos na catequese. Eu diria até que é o grito de socorro, que é o dizer assim, olha, eu coloquei porque eu não tive, então eu quero que os meus filhos tenham. Então a gente precisa ter esse cuidado. Nem sempre evangelização começa na família. Nem sempre. Porque essa família pode não ter sido evangelizada. Certo? Então, tomemos muito cuidado com esse discurso, com essa afirmação. Ela pode começar numa família quando tem um casal que foi evangelizado, e eu acho isso muito bonito. É perfeito, mas não é assim. E tem um outro detalhe. Eu já vi muitos filhos de católicos praticantes fervorosos revoltados com a igreja por conta do contra-testemunho dos seus pais. Ou vocês nunca viram? Filhos que não pisam os pés na igreja porque os pais vivem mais na igreja do que em casa. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Uma amiga minha que faz um trabalho de evangelização bem interessante. Se vocês quiserem acompanhar, as mulheres mesmo vão adorar ela. É Narla Salles. Ela tem o Instagram dela. Ana, tenta achar o perfil, bota ali da Narla. A Narla vai agora estar grávida do 5º filho. E a Narla faz um trabalho lindo de evangelização. E a Narla uma vez me disse uma coisa muito legal. Jean, eu não quero evangelizar os filhos dos outros e deixar os meus filhos serem evangelizados por outras pessoas. Eu quero evangelizar os meus filhos. Se eu conseguir fazer isso e eles amarem a Deus porque eles viram em mim e no meu marido esse testemunho, eu já fiz um bem enorme à humanidade. É claro que eu quero evangelizar todo mundo. Evangelizar as famílias, evangelizar as crianças, enfim. Mas eu preciso cuidar dos meus. Porque eu serei testemunho se eu fizer isso. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Nem sempre um pai que é católico e uma mãe católica conseguiram evangelizar os seus filhos, viu? Um exemplo disso é eu não fui evangelizado pela minha família. Se dependesse deles, eu não seria da igreja. Mas eu fui evangelizado por alguém de fora. Né? Então a gente precisa ter esse cuidado aí para não colocar um peso que as pessoas não podem carregar. Deixa eu ver aqui se tem mais. Ana, se puder me ajudar nos comentários. Jean, só tem uma reunião por mês e toda vez vai só 4, às vezes 6 pessoas e somos 28 missionários. A Ângela, né, está falando sobre a presença nas reuniões. Continue fazendo. Com 1, com 6, com 2, com 10, com os 28. Tá? Esteja lá. Faça. Ora, se você tem 4 ou 6 e fez a reunião, fez a formação, fez a atividade, é melhor fazer com 4 ou 6 ou não fazer. Você já tá na vantagem fazendo e tendo 4 ou 6 pessoas participar. Se você não fizer, você vai ter 0 pessoas participando. Nós precisamos olhar em outras perspectivas. Se eu olhar, eu tenho 28, só 4 fizeram, nossa, que poucas pessoas. Se eu olhar, se eu não fizer, ninguém vai ser formado. E se eu fizer, 4 serão formados, opa, valeu a pena. Porque 4 missionários formados, eu posso com 4 transformar em 8, e de 8, 16, e assim eu vou refazendo a pastoral, se for o caso.
Então, não desistam, não desistam, certo? A Andrea está dizendo aqui, na minha casa eu fui evangelizada pelo meu filho, pois ele foi evangelizado por uma irmã na escola e aí ele quis fazer a catequese. Olha só que legal, tá vendo? Então, às vezes é um filho que evangeliza os seus pais. No meu caso foi um pouco nessa linha também. A Áurea está dizendo, na minha primeira visita em missão, quem nos recebeu era uma família evangélica. Nos recebeu tão bem e ao final pediu para orar por nós, pela nossa missão. Olha que bonito. A Rosinei está dizendo aqui, estamos fazendo missão no final de semana, os festejos já no próximo mês. Está sendo uma experiência maravilhosa poder ouvir cada família. Cara, a missão salva a comunidade, salva. Vânia, tem uma catequista que pediu licença, mas na verdade não tinha isso muito claro. E as prioridades nem sempre era a catequese, e não entendeu a necessidade da formação, e acabou sendo convidada pela coordenação a se retirar. Não gosto disso, mas sinto que, de certa forma, era correto como agir. Vânia, eu acho que a catequese tem uma questão importante aqui, muito séria. O catequista, ele precisa ser alguém muito responsável por aquilo que vai fazer. Eu acho não, eu tenho certeza, e eu já falei isso várias vezes para alguns párocos que a gente trabalhou. Eu disse, teve um padre, inclusive, que eu cheguei e disse, padre, eu prefiro que o senhor diminua o número de pessoas na catequese, mas tenha bons catequistas que forme bem esses catequizandos, e o senhor tenha menos catequizandos, mesmo que o senhor precisaria ter mais, mesmo que a paróquia tenha muita gente, que é melhor você dar uma catequese bem dada do que uma catequese mal dada. O estrago de não dar a catequese, ele é grande? Ele é. Mas o estrago de dar uma catequese mal dada pode ser, rapaz, um negócio que vai ser difícil de consertar. Quem aqui nunca ouviu alguém contar uma experiência terrível de catequese? Eu já ouvi várias pessoas. Nunca mais eu piso os meus pés na igreja. Minha catequista era o capeta. Eu ouvi, eu tenho amigos que não são da igreja que falam isso. Cara, eu odiava a catequese, aquela mulher era um demônio. Então, a gente precisa... A mulher... E aí você olha assim e diz, gente, mas era a catequese. Era a catequese. Então, às vezes é melhor não dar, você não vai causar nenhum estrago, e aí você tenta consertar à medida que você vai crescendo na evangelização e tudo mais. Né? Tem um padre que eu atendi agora recente, eu fui dar um curso na paróquia deles, e ele me disse que ele está sendo catequista de adultos. Ele montou uma turma de catecumenato, e ele disse, eu vou ser o catequista. E aí ele pegou uma turma com 30, e agora, desses 30, elas têm 12 ou 13 pessoas que já estão engajadas em pastorais. Olha que bonito. Ele fez uma catequese bem dada, quase metade já está engajada na paróquia. Olha que coisa linda. Entendeu? E ele já vai abrir a segunda turma, que ele é o catequista de novo. Então, ele disse, não, eu vou dar a catequese, vai ser pouco? Vai ser pouco, mas esse pouco eu vou formar bons catequistas, boas lideranças, e a gente vai crescer. Eu disse, padre, esse é o caminho. Faça, vai com calma, mas à medida que o senhor vai construindo transformando e formando lideranças, o senhor vai ver o resultado disso. A Adriana, o padre da minha paróquia, foi meu catequista de crisma ano passado. Isso é bem legal. Na verdade, o padre é o catequista por excelência na paróquia, né? Me corrija aí, o padre Lídio está aí assistindo a formação, que eu já vi a câmera, ele ligou e desligou, mas agora ele botou o nome ali, é o padre Lídio, está aí. Mas isso prevê, inclusive, no direito canônico, né, padre? Está lá, que o pároco é o catequista por excelência na paróquia. É responsabilidade do pároco dar a catequese. Aí, claro, ele delega pessoas em seu nome para catequizar. Mas o padre tem essa responsabilidade de ser o catequista, né? Então, é claro que ele não vai dar conta de dar para todo mundo a catequese, mas é muito importante que o catequista seja bem preparado. É melhor não dar, então, mas se for dar, dê com excelência.
Áurea, hoje mesmo eu comentei com um membro da equipe que estou desmotivada por não conseguir colocar em prática ações que achamos pertinentes. E vi você me fazer meu coração arder e buscar ainda mais a oração e a persistência. Isso aí, Áurea, bora trabalhar, bora servir a Deus, bora fazer. Agora, uma coisa importante que a gente precisa, para a gente fechar aqui, e eu acho muito, muito importante a gente sair daqui com essa palavra, que é o seguinte: na vida paroquial a gente tem uma mania de grandeza. Não sei se vocês concordam comigo, mas tudo tem que ser muita gente participando, não sei o que e tal. Se não tiver os 28 missionários, eu não estou feliz. Porque só teve 4. Jesus só tinha 12, gente. E nós estamos aqui por causa de 12. Foram 12 homens que tornaram possível chegar até nós. Então, não subestimem os 4 ou os 6 presentes na formação. Eles podem transformar a realidade da paróquia. Mas a gente precisa formar bem. A gente precisa pastorear bem, cuidar, zelar, torná-los bons agentes pastorais, fazer com que eles sintam bons filhos, para que eles se sintam amados, queridos, cuidados, pastoreados, sintam família. E aí eles vão multiplicando, eles vão transformando a realidade pastoral. De 4 vai para 8, de 8 a 16 e assim por diante. Certo? Avisos paroquiais, quero agradecer a participação de vocês, é uma alegria. Hoje a gente teve aí mais ou menos 40 pessoas, né? A gente está com 42 agora aqui. Sempre eu fico muito feliz de ver, né, a participação de leigos, de padres nessas formações. Lembrando que está no nosso canal no YouTube boa parte de tudo que a gente... Boa parte não, tudo que a gente faz aqui nas quintas-feiras vai para o canal. Tem muita coisa boa lá, muita formação legal que vocês podem assistir. Nós temos a nossa plataforma de formação, a Dominus University, que a Ana vai mandar para vocês lá no grupo e também colocar ali no chat agora o link. Nós temos alguns cursos, aulas que estão disponíveis que você pode adquirir para assistir, está lá, você pode comprar tanto a aula individual, o curso individual, quanto assinar, fazer uma assinatura anual e você vai ter acesso a mais conteúdo do que aquilo que você já tem aqui nas quintas-feiras, tá? As aulas na Dominus University, na nossa plataforma, elas são bem práticas. Então, por exemplo, tem uma aula lá sobre o plantão do dízimo. Eu ensino passo a passo para organizar o plantão do dízimo. Tem uma aula lá sobre projeto evangelizador. Eu ensino como fazer um projeto de evangelização. Então, é bem o passo a passo mesmo do trabalho, certo? E a gente tem aí o projeto é para que tenha sempre aulas sendo lançadas dentro da plataforma, tá bom? Nós tem mais algum aviso, Ana? O meu livro, né, que tem disponível na loja, você pode adquirir também, que é o livro Como Organizar a Pastoral do Dízimo, é mais para Pastoral do Dízimo, mas tem alguém aqui que não tem ainda, pode adquirir. Semana que vem nós temos a aula normal, né? Não é feriado nem nada, então tem aula normal. Eu não lembro o tema agora, mas tem a nossa página lá no site, você pode olhar também. Sabe, Ana, qual é o tema? Vai ser o da liturgia? Não. Eu não lembro, mas depois a gente manda lá para vocês o tema certinho, tá bom? A Fátima está dizendo que vai querer o livro sobre o dízimo. Fátima, a gente vai botar ali, a Ana vai botar o link e também bota lá no grupo. Se você não está no grupo, quando você se cadastrou, você recebeu um link lá. Qualquer coisa, chama a Ana no WhatsApp, lá pelo nosso site, que a Ana te manda para vocês o link para ingressar no grupo. A gente já está com 2 grupos dessa turma do programa no Oceano, aí já abriu o segundo grupo agora do WhatsApp para receber os conteúdos. Tá certo? Eu acho que é isso, né? Não tem mais nada, não. Obrigado a vocês, rezem por nós, tá certo? Que a gente está precisando de oração, sempre está precisando, né? Quero agradecer a todos, de forma especial os padres aí que estavam presentes. Eu vi o padre, acho, Carlos, se eu não me engano, era esse o nome do padre, e a alegria de ver o padre Lídio aqui com a gente, que é um amigo querido aqui nosso da agência. Tá bom? Obrigado a todos aí pela presença. E, claro, tem várias figuras carimbadas aqui que eu sempre vejo nas formações, então eu fico muito feliz de ver aí a
fidelidade de vocês em participar. Um É o abraço. Padre Gilson também, viu, Jean? Oi? Padre Gilson também. Ah, eu vi, verdade. Entrou o Padre Gilson também. Eu não lembro se eu o conheço, mas pode ser que deve ser as formações também. Tá bom? Eu mandei hoje uma mensagem para todos os padres aí que eu tenho contato, convidando para participar. Um abraço, gente. Deus abençoe a todos, tá bom? Tchau.